Olá, internautas da Jovem Pan Online, muito boa tarde, bem-vindos a mais um espaço aqui sempre no horário das 13 horas. Entrevista interessante, um assunto importante, hoje voltado à área ambiental. A gente vai falar um pouquinho sobre as árvores de São Paulo. E já está aqui em nossos estúdios o ambientalista Ricardo Cardim, ele que é também integrante da Associação Amigos das Árvores de São Paulo. Ricardo, boa tarde, obrigado pela presença. Imagine, um prazer, Leandro. Queria que você falasse inicialmente dessa associação Amigos das Árvores de São Paulo, o objetivo e por que vocês criaram uma associação para justamente falar sobre as árvores aqui da cidade. Então, a ideia do Amigo das Árvores é justamente trabalhar pela questão do verde urbano, que é uma coisa que vem sendo pouco falada para a importância do assunto. Hoje todo mundo fala em meio ambiente, fala Amazônia, geleiras, baleia, focas, mas esquece onde moram a maior parte da população brasileira, que são as grandes cidades. E São Paulo, a maior cidade de todas, não tem ninguém preocupado, mobilizado com a questão do verde urbano. As pessoas precisam começar a enxergar em metros, não só em quilômetros. Até porque nós estamos perdendo esse verde urbano, né? Quer dizer, com o crescimento e com o avanço das cidades, isso vai ficando num segundo plano, né? Exatamente, essa questão do boom imobiliário que a gente está passando hoje, então, quantos terrenos não estão deixando de ser baldios, não estão deixando de ter quintais para virarem prédios? Então a cidade com isso vai perdendo qualidade de vida. E a ideia do Amigo das Árvores é justamente conectar a população para essa questão importante, trazendo informações científicas, históricas, imagens de árvores, de forma que o paulistano possa conhecer um pouco mais sobre esse verde. E outra vertente é lutar pela preservação da biodiversidade nativa da cidade. Então, São Paulo já foi um lugar muito rico em vegetação, embora hoje não pareça, porque só temos asfalto e concreto, e a ideia é justamente resgatar um pouco dessa vegetação antiga da cidade e trazê-la de volta para a malha urbana, para nós termos um bem-estar na cidade, uma cidade realmente equilibrada ecologicamente. Bom, nosso internauta que quiser acessar o site da associação, o endereço vai aparecer aí na sua tela, você já pode, inclusive, navegar pelo site. Que tipo de colaboração o internauta pode fazer com o site, foto, dúvidas, como é que é essa interação? Bem, é um site muito dinâmico, é um blog, na verdade, é um blog do WordPress, e graças a essa interatividade, todo dia chegam 15, 20 perguntas, comentários, que árvore planta na frente da minha casa, que espécie é essa? O internauta pode mandar fotos de árvores que ele acha interessante aqui dentro de São Paulo, que nós postamos no blog, ou perguntar que espécie é essa, eu peguei essa semente. Enfim, é um canal aberto de comunicação sobre a questão do verde da cidade. Pode mandar uma foto da árvore que ele tem lá, ou da planta. Lá tem um e-mail lá do Gmail que cabe bastante coisa, pode mandar à vontade. Legal, Ricardo, eu queria também, o Ricardo trouxe aqui para vocês, então, na Jovem Pan Online, diversas fotografias, até para a gente entender um pouquinho, tem uma espécie de aula aqui com o Ricardo em relação à evolução dessa área verde na cidade de São Paulo. Eu queria que você começasse, então, a contar um pouquinho do que você separou, inclusive com algumas fotos antigas, né, Ricardo? Isso, porque o que eu percebi no blog? Quando postamos uma matéria sobre como era a vegetação da cidade de São Paulo em 1827, que é justamente uma gravura de Debré que eu vou mostrar agora, foi uma das matérias mais bem procuradas. Essa primeira imagem? Essa primeira imagem é uma imagem interessante. Isso aí é o Parque do Juqueri, fica a poucas dezenas de quilômetros do centro de São Paulo, e é muito parecida essa paisagem com o que o Anchieta viu quando chegou aqui em 1554. Então São Paulo era mais ou menos assim, campos, florestas, embaixo dessas montanhas várzeas, riozinhos. Era uma paisagem totalmente diferente do que é hoje. E uma paisagem muito rica, muito biodiversa com relação à natureza. E essa é uma foto atual, a foto recente. Isso, essa foto é desse ano mesmo, desse Parque do Juqueri, que é um lugar que vale a pena conhecer. Agora a gente tem umas fotos, ilustrações e fotos antigas, né? Isso. Então essa daí é a gravura que ilustra esse post, esse artigo, que foi um dos mais bem acessados do blog. Teve mais ou menos uns 30 mil acessos esse artigo. E ele mostra a colina histórica, onde hoje está a Praça da Sé, o pátio do colégio, ou seja, o sítio inicial da cidade. E é muito interessante que a gente pode ver aí todos os elementos que compõem o que era a natureza paulistana, o que era essa riqueza que já existiu. A várzea embaixo com o rio Tamanduateí passando, na frente a gente tem uma floresta com araucárias, embaixo ali menorzinho, e nas encostas da cidade, da pequena cidade, capoeiras com alguns campos. À esquerda, uma árvore da Mata Atlântica, sobrevivente aí desse campo na frente. Então,
essa figura ilustra bem essa riqueza biológica que nós já tivemos. Vamos para a próxima. Essa é uma das gravuras mais antigas de São Paulo. Isso é comecinho do século XIX, pelo que eu lembro, 1807, alguma coisa assim. E ela mostra o Pico do Jaraguá, nas lavras de ouro que existiam no Pico do Jaraguá. Imagina, tinha mina de ouro no Pico do Jaraguá e saiu muito ouro de lá. E ali à direita tem uma araucária, que mostra que São Paulo, como os viajantes falavam, já desde o século XVII, XVI, era a terra dos pinheiros. Aqui tinha muita araucária, da casa do pinhão mesmo. Os índios comiam, os paulistanos antigos comiam, usavam isso nas suas refeições. E se perdeu totalmente essa história. Hoje só sobrou o bairro de Pinheiros, com um nome, Pinheiros, porque não tem mais quase pinheiro lá. Vamos para mais uma fotografia, mais uma ilustração, na verdade. Né? Isso aí é um desenho que eu fiz, recriando como era a vegetação de São Paulo de quem olha do atual Rio Pinheiros, na altura da região da Berrini. Então, ao fundo, ali aquela montanhona que a gente vê no fundo se destacando na paisagem, ali é o espigão da Paulista, onde o que sobrou só um Trianon ali, que é um pedacinho dessa mata. Então a gente via que São Paulo tinha rios muito cheios de curvas, essas várzeas, que são esses espaços brancos em volta, brejos, e essas árvores maiorzinhas são as araucárias, que cobriam parte dessas margens, das várzeas, tudo. E entre elas, campos, entremeando, que eram os tais campos de Piratininga. Essa foto é interessante, essa foto assusta quem está acostumado a viver na região da Paulista. É a Avenida Paulista, uma fotografia tirada pelo botânico Usteri, no finalzinho do século XIX, antes dela ser urbanizada, isso é em 1888, 1890, com araucárias nativas, os tais pinheiros, povoando essa região. Impressionante. Essa também é outra foto do mesmo autor, do Usteri, é uma foto da região da Vila Mariana, lá para 1910, mostrando os campos nativos da região da Vila Mariana. Outro aspecto dos arredores de São Paulo, também em volta, região perto da Paulista ali, onde tinham esses campos cerrados, os tais campos de Piratininga. Aí em Santana, essa aí você vê lá no fundo, essa área plana, é a várzea do Rio Tietê. E aí também, mais uma vez, esses campos cerrados, que era uma vegetação muito biodiversa, embora não aparentasse que existisse muitas plantas diferentes aí, em cada metro quadrado nós tínhamos várias espécies diferentes. E tem uma espécie que é a espécie-chave, aí que é a língua de tucano, que eu vou mostrar mais pra frente. A língua de tucano é essa planta, parece um abacaxi, uma bromélia. É uma planta que ocorre tipicamente na vegetação de campos cerrados. Ela precisa de muito sol para viver. E aí uma foto dela em 1911. E uma foto dela agora, em 2010. Ou seja, ainda existem lugares em São Paulo onde sobreviveu essa vegetação. E um dos trabalhos do Amigo das Árvores foi identificar essa vegetação que virou parque municipal esse ano. Primeiro a contemplar esse tipo de vegetação dos campos cerrados na cidade de São Paulo. Quer dizer, para se manter essa área, para preservar essa área que tem essa vegetação remanescente do início aí da... Isso, uma vegetação ancestral que existia desde a época da Anchieta aqui em São Paulo e que foi esquecida, muito pouco estudada e incrivelmente sobreviveu. Então é como a gente brinca, é o último dos moicanos. São as últimas plantas que sobraram de uma população que já cobriu São Paulo. Aí é o murici. Murici é uma árvore do cerrado também, é uma plantinha que dá umas frutinhas muito gostosas, muito consumidas pelos pássaros e pelas pessoas quando elas conheciam esse tipo de planta, e que também era comum em toda a extensão da cidade de São Paulo antes da urbanização. E ali aquela foto era de 1940, na região da USP. Essa foto é atual, na mesma região da USP, ainda tem essas plantas lá sobrevivendo e continuam esquecidas por parte da população e precisam ser preservadas. Aí é na USP? Não, aí é no Parque do Jaguaré, essa área que virou reserva municipal ecológica. Essa é aquela planta que nós tínhamos visto em destaque. Isso, ali, né? a língua de tucano. E atrás estou eu com o pessoal da prefeitura, que a prefeitura tem apoiado essa iniciativa, pesquisando a vegetação do parque para levantar as espécies existentes e tentar fazer um manejo, tornando essa área mais próxima do que ela era originalmente. E aí a última área de Campo Cerrado que sobreviveu em São Paulo, que ainda não está protegida. Nós temos 3 áreas dentro de São Paulo. Essa do Jaguaré que eu falei anteriormente, que a prefeitura tombou agora. No Pico do Jaraguá, que já está tombado. E essa na cidade universitária da USP,
no ponto mais alto da USP, que é uma área grande, com elementos importantíssimos e que está desprotegido. Está hoje entregue à ação de vândalos. Como você pode ver, aí são duas candeias, árvores típicas dessa vegetação, quebradas à mão para marcar trilhas pelo pessoal no final de semana. Aí uma planta também na USP, que é o araçá. O araçá que deu o nome do cemitério do Araçá. Do antigo caminho do Araçá, era uma goiabinha que o paulistano comia demais no século XVIII, XIX. Você fazia goiabada com isso, a criançada, era a alegria da criançada, numa época que não tinha chiclete. Vinha tudo da natureza, né? Vinha tudo da natureza. E esse daí é um elo perdido também, isso aí está na USP, é o último IP de cerrado amarelo que ainda sobrevive na cidade de São Paulo. Ele é nativo, ele nasceu lá, e ele está lá ameaçado porque está entregue ao abandono, muitas plantas estrangeiras estão crescendo mais rápido do que ele. Esse aí eu limpei tudo em volta, tirei o capim em volta, está tudo grudado nele para poder mostrar na foto. Aí a folha desse IP amarelo, mostrando a identificação dele. E aí o tal do araçá, a goiabinha do araçá, que eu acho que hoje quase nenhum paulistano conhece. Essa questão do IP amarelo, eu queria até que você comentasse, Ricardo. A USP não tem nenhum tipo de trabalho para preservar isso? Quer dizer, você mesmo falou que você limpou, deu uma arrumada ali, a reitoria está apoiando, a prefeitura. Eu queria que você comentasse um pouco Bem, isso. o que acontece, eu acredito que a USP não sabia que essa vegetação de Campo Cerrado continuava existindo ali. Porque essa vegetação foi estudada em um doutorado em 1950 pelo Joly, que apareceu inclusive algumas fotos. Essas fotografias que nós vimos mais antigas. Parte dele. Ele fez um doutorado estudando os campos do Butantã, mas depois a USP começou a crescer muito. E esqueceu-se essa vegetação. Parte dela foi recoberta por árvores, e até mesmo árvores que nasceram sozinhas ali da arborização urbana ou da Mata Atlântica, e se perdeu essa história dos campos de Piratininga. E como eu comecei a pesquisar essa vegetação, a procurar ela na bibliografia e tudo, e encontrei ela na região do Jaguaré, fiquei sabendo também, até através de alguns professores da USP, que existia uma vegetação dessa lá em cima, no mais alto ponto da USP. E fui lá procurar e encontrei as mesmas espécies escritas no finalzinho do século passado, no doutorado do meados do século passado, e lá agora, presente. Recentemente. A gente tem um problema aqui, acho que é recorrente nas grandes cidades, é que a própria população não tem muita noção de como preservar, de quem chamar, e a gente vê isso principalmente na época de chuva, né? É verdade. Quer dizer, começa a chover, essa árvore está atrapalhando, então corta a árvore, arranca a árvore. Às vezes você chama até a própria prefeitura ou a concessionária de energia, e eles têm lá uma maneira de podar, nem sei se o termo é podar, porque muitas vezes eles fazem a coisa errada. Como é que isso teria que funcionar, Ricardo? E como é que funciona nas cidades em que o sistema é eficiente para manter, ao mesmo tempo, a preservação sem atrapalhar o desenvolvimento, fiação, essa coisa toda? Bem, o que eu acho que a gente tem dois lados. A gente tem a população e o poder público. Os dois são responsáveis pela questão do verde urbano. A população, hoje ela está muito aberta para a questão ambiental. Ela tem, principalmente as crianças, têm se preocupado muito com as mudanças climáticas, com todo diríamos, esse alarde ambiental. E o poder público, atualmente, vem procurando arrumar esse passivo. Porque a gente tem um passivo na questão de arborização de São Paulo de décadas. São Paulo parou de cuidar de suas árvores lá pela década de 40, 50, quando o progresso era a todo custo. Então o verde era quase uma coisa antagônica ao desenvolvimento. E o verde ficou ligado muito àquela questão de atraso, de sujeira, só estraga a calçada, só atrapalha o pedestre. E hoje a gente sabe que o verde é fundamental numa cidade como São Paulo. Ela não é mais aquele enfeite. Ela é uma prestadora de serviços ambientais urbanos. Então, o que precisa ser feito em São Paulo primeiro, a população entender a importância da árvore, saber como ela nos ajuda a sobreviver num lugar tão artificial como essa metrópole, e o poder público trabalhar no sentido de gerir essa arborização, seja levantando dados sobre ela, seja plantando mais árvores nativas e cuidar